Cristo, a orar pelas famílias. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor novamente, amém? Glória a Deus. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão também, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estar apresentando a nossa casa, a nossa família em tuas mãos. Senhor, a minha casa, a minha família, aleluia, pertence ao Senhor, não é minha, é tua, Senhor, porque foi o Senhor quem nos concedeu. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha casa, Senhor, pela minha família, pelos nossos filhos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. E neste momento eu quero orar, Senhor, por cada família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar paz, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o mal, toda a contenda, toda a divisão, que venha trazer, Senhor amado, aleluia, separação. Senhor, joga por terra, Senhor, coloca, Senhor, a paz do teu Espírito Santo, Deus, aonde, ó Pai amado, o inimigo, ó Pai, operou, porque, ó Pai amado, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa me fazer presente, destruindo, ó Pai amado, todo o divórcio, destruindo toda a separação, destruindo, ó Pai, todas as brigas, contendas, divisões, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua paz, ó Pai, que venha reinar sobre este lar, que a comunhão do teu Espírito Santo venha reinar sobre essa casa. Meu Deus, esta casa que já não tem mais paz, meu Deus, este marido, ó Pai amado, que não tem, ó Pai amado, mais alegria em chegar em tua casa, esta esposa, Senhor, que já não tem alegria de chegar no teu lar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa repreender, Senhor, todo espírito mal, trazer paz, alegria, meu Deus, que toda a família da terra, que todas as gerações da terra venha a ser impactada com o teu Espírito Santo, e que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento para a tua palavra, e que nós venhamos, ó Pai, estar debaixo de tuas mãos. Nos protege, Senhor, nos livra, Senhor, e abençoa todas as famílias da terra, em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Felipe, venha orar pelas nações em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus abençoe o Pai do Senhor Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés, vamos continuar na intercessão, vamos orar pelas nações, povos e línguas, porque a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 5, que o Cordeiro, aleluia, que foi digno de abrir os selos e desatar os 7 selos, digno de abrir o livro e desatar os selos, ele comprou para si com teu sangue povos, nações e línguas. Oramos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, nós oramos em uma só fé, em um só Espírito, em uma só direção. Espírito de Deus, que a tua presença venha envolvendo a nação do Brasil, em nome de Jesus, meu Pai. Essa bandeira representa a nação do Brasil. Eu oro ao Senhor, que a tua boa mão alcance o Brasil, alcance o Congresso do Planalto, alcance ali Brasília, autoridades instituídas sobre essa nação, presidente da República. Visita, meu Pai, os deputados federais, estaduais. Visita, Senhor, os governadores. Visita, meu Pai, os prefeitos das cidades. Guarda a nação do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. Vem dando livramento sobre a nação. Livra, meu Pai, toda a confusão maligna do inimigo da nossa alma. Em nome de Jesus, tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar da minha face, eu ouvirei dos altos dos céus o teu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a tua tequeço. Espírito de Deus, vem virando o cativeiro da nação. Meu Deus, o salmista fala no Salmo 33:12: bem-aventurada é a nação, aleluia, cujo Deus é o Senhor, cujo aquele o Senhor escolheu para
nação é uma herança do Senhor. Nós como igreja oramos pelo Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. Guarda essa nação da corrupção, livra, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espírito de Deus, sopra sobre a nação do Brasil. Eu oro por Israel. Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Tel Aviv, que haja paz ali no Irã. Caia por terra os inimigos do Senhor contra Israel. Em nome de Jesus nós clamamos que haja paz em Jerusalém, prosperidade nos seus muros. Alessio provadeia serdia comunácia. Espírito de Deus, alcance as demais nações, povos e línguas. Senhor, os mais de quase 200 países que existem na terra. Visita os 5 continentes. Meu Deus, o salmista falou no Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque o Senhor a fez sobre os mares e afundou sobre os rios. Nós oramos nessa que é a sobra na manhã deste dia, orando pelo Brasil, orando pela Rússia, orando pela Ucrânia. Cessa as guerras, meu Pai. Tua palavra diz, meu Pai, no Salmo 46, Senhor, que o Senhor é o Deus que quebra o arco, é o Deus que corta a lança, aleluia. É o Deus que quem buscar que sua provanância, é o Deus que quem buscar os do fogo. Sua palavra diz: aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. O Senhor será exaltado entre as nações, será exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, Jeová Shabaoth, está com Nós oramos pela nação em nome de Jesus e te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe. Diaconisa Cristiano, ore pelos enfermos. Oração pelos enfermos, oração pelos doentes, em nome de Jesus, que estão nos pontos de socorro, nos hospitais. Glória a Deus, oremos pelos enfermos nessa manhã, amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, levantamos um clamor junto com a tua igreja, Pai. Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, misericórdia, Pai, pelas vidas que amanheceram doentes nessa manhã. Senhor, pedimos, Pai, a tua proteção, a tua cura, Pai. Porque sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Sabemos que o Senhor vai além da medicina, porque a medicina é limitada, mas o Senhor é ilimitado o seu poder. E por ser ilimitado, quando a medicina diz tem 1% de vida, o Senhor transforma em 100% de vida, porque tudo aqui, Senhor, é feito conforme a tua vontade. Como a tua palavra diz, não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor não permita. Então, Deus, nessa manhã visita os hospitais de oncologia. Vai, Deus, encontra o Senhor nos hospitais de psiquiatria, aonde, Deus, a mente já não funciona mais, Senhor. Está dominado por remédio antidepressivo. Dorme e vive a base de remédio, Senhor. Oh, Deus, vai de encontro, Senhor, nos hospitais infantis nessa manhã. As crianças que estão com câncer, Pai, com nódulo, Pai, que está tomando quimioterapia. Pessoas que estão passando por radioterapia, quimioterapia. Deus, visita, Pai, nessa manhã, Pai, quem está clamando por vida, quem está clamando por saúde, quem está angustiado. Oh, Deus, visita, Senhor, as UTIs. Visita os isolamentos onde a família não pode ver. Visita, Deus, os leitos frios, aonde está entubado, não consegue respirar, não consegue falar, não tem mais
Bíblia, e continua curando. É o que te pedimos e te clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, através do teu Filho nessa manhã, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos estar orando pelos objetos, irmão. Coloca aí causa na justiça aqui no altar, chave do apartamento, chave no carro, documento, em nome de Jesus. Pode colocar aqui que a gente vai estar apresentando em oração e o evangelista Joel vai estar orando pelos objetos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor vira o cativeiro, o Senhor muda a sentença, o Senhor... Glória a Deus. Deus maravilhoso, Pai de poder, de milagres, de maravilha. Meu Deus, meu Pai, nós oramos nesta, aleluia, continuamos orando nesta manhã, Senhor, abençoando, Pai Santo, todos os documentos, Deus querido, aonde tiver, Senhor Jesus, precisando da Tua presença, da Tua graça, toque agora, Senhor, põe as Tuas mãos de fogo agora, repreendendo todo o mal, abre as portas, trabalho de cada um, Senhor, que estão procurando um trabalho, Senhor, abençoa, Deus querido, nesta manhã, repreende a chave de carro, aleluia, de todo modo, de tudo, Senhor, dai vitória, Senhor, dai vitória, Senhor, aquela mãe que chora, por causa dos seus filhos, as tuas filhas, dá vitória nessa manhã, toque agora, aonde tiver, Senhor, que seja destruído e dê a tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, tá, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vem aqui, mano. Vou dar uma oportunidade para a irmã. Vou louvar o louvor. Vou dar um testemunho, tá, irmão? Em nome de Jesus. Você que sabe, tá? Glória a Deus. Fiel é o Senhor dos exércitos. Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã, louvando e exaltando o nome do Senhor. O nosso Jesus, que é lindo, maravilhoso, grandioso, digno de toda adoração. Jesus, Ele é bom o tempo todo. Quando nós caminhamos junto com Jesus, de nada nós temos falta. Eu vou dar um testemunho pequeno para a igreja, vou ser breve, né? A palavra de Deus fala assim, que se nós crermos nele, nós comeremos o melhor dessa terra. Terra que mana mel e leite. A palavra de Deus nos diz assim, que nós não devemos ficar inquietos com o dia de amanhã, que basta cada dia o seu mal. E o Senhor, Ele cuida de nós, assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida dos seus filhos, porque o Senhor, Ele tem prazer em cuidar de mim, de você, da sua casa e da minha casa. Há 25 anos atrás, eu estava na minha casa e eu estava passando por um momento difícil, e com um filho pequeno, meu filho gostava muito de carne, né? E gosta ainda, né? Ainda gosta, cresceu, mas gosta. E naquele dia eu fiz o arroz e estava fritando uma batatinha. Meu filho sentou na mesa para comer. Eu estava para terminar a batatinha. Ele disse: mamãe, o que tem de papai? Eu quero carninha. E eu disse para ele: filhinho, não tem carninha hoje, tem arroz e batatinha frita, mas o Senhor proverá. Deus grande. E quando eu terminei de fritar aquela batata, coloquei ele para escorrer, coloquei o arrozinho no pratinho dele, desliguei a panela e coloquei a panela de óleo no alto. Eu sempre fiz isso, num lugar onde ele não pudesse, né? Porque criança é imprevisível, bateu no portão. E o meu portão, tipo assim, meu barraco é na frente e o quintal é bem longe. E o muro é bem alto, não dá para ver quem está de fora. E ficou batendo no portão. E eu não costumo receber visita na minha casa, até mesmo por ser só eu e o meu filho, a gente não tem esse hábito, eu fui criada assim. Então, eu falei assim: filhinho, fica quietinho aqui que a mamãe já vai lá. Aí eu falei assim: quem é? E a pessoa não respondeu. Aí eu perguntei de novo: quem é? E a pessoa não respondeu. Eu falei: olha, se não disser quem é, eu não vou abrir o portão. Aí era uma voz de uma senhora que disse assim para mim: olha, eu esqueci o nome da senhora, mas eu preciso falar com a senhora. A senhora abre o portão, por favor? Eu vim trazer algo para o seu filho. Aí eu abri o portão. Quando eu abri o portão, era uma senhora que todo dia, 6h20, a gente ia no ônibus junto.
Ela falou, olha, eu trouxe algo, a senhora aceita? Assim, não vi nada na mão dela, eu falei, aceito. Ela falou assim, eu fui no mercado, vai escutando, gente. Eu fui no mercado, cheguei no mercado, guardei tudo que tinha que guardar, fiz o almoço e eu vim trazer algo para a senhora. Eu falei, aceito. Ela foi lá no carro, abriu o porta-mala e veio com uma sacola. E numa outra sacola com um tupperware grande. Aí eu peguei, agradeci, né? Falei, muito obrigada, Deus abençoe a senhora. E ela foi-se embora, entrou no carro e foi embora. Não vou entrar porque eu estou com pressa. Quando eu cheguei lá dentro, eu abri o tupperware e o tupperware com a carne quentinha. Glória a Deus! Oh, glória! Deus lindo! Aí eu abri aquela sacola. Meu Deus, que Deus Ficou maravilhoso! meu filho sorriu até aqui, né? Deus é Aí lindo. abriu aquela sacola. Quando eu abri a sacola com 3 quilos de contrafilé. Vocês imaginam, se contrafilé hoje é caro, imagina 25 anos atrás, né? 3 quilos. Então, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo, e aqueles que confiam nele, aquele que segura nas mãos dele, o Senhor não nos abandona em momento algum. Então, essa é a palavra que eu tenho para compartilhar, esse testemunho, né? E outra coisa também que eu vou dizer para os irmãos, rápido. A bênção é assim, quando o Senhor abençoa a nossa vida, nós não podemos ser egoístas. E naquele momento eu lembrei de uma outra pessoa, uma outra família também, que não tinha, que passava necessidade. Também, como eu não tinha geladeira, o que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer um pouco, porque estando pronto não estraga. Você fez bem feitinho, mesmo sem a geladeira, você pode comer um dia, 2, que não estraga. Peguei e falei, filhinho, vamos lá na casa da Adriana, que nós vamos levar isso aqui para o papai dela e para a mamãe dela. Então, quando você receber a sua bênção também, não que você seja, mas não seja egoísta, divida a sua bênção com o seu próximo, com o seu irmão, viu? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha Glória a Deus, aleluia, aplauda Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. Deus lindo, hein? Meu Deus. Vamos ouvir a palavra com o pregador agora, em nome de Jesus. Vem aqui, pastor Oswaldo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar apresentando para ele, apresentando ele aqui em nome de Jesus, que ele vai trazer a mensagem hoje, tá, irmão? Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, está aqui o teu servo que vai trazer a mensagem hoje, a mensagem da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dele, usa ele como o Senhor tem usado, como instrumento para glorificar e exaltar o teu nome, ó Pai. E nós acreditamos que ele já está com a palavra preparada, porque o Senhor já deu a palavra para ele, ó Pai. E a tua palavra diz em Isaías 55:11, a palavra que sai da tua boca, ó Pai, ela não volta vazia, ela vai produzir fruto para aquele que foi designado. Joga por terra tudo que é contra, joga por terra tudo que é o contrário, joga por terra todo embaraço, toda amarração, todo impedimento, Pai. Joga por terra em nome de Jesus tudo aquilo que vem tirar a atenção da pessoa de ouvir a tua palavra, para a glória de Deus, e as nossas palmas exaltam o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar uma da igreja, que é a paz do Senhor, amém? Confesso que eu estava com saudade dos irmãos. No sábado retrasado, né, eu avisei os irmãos, no sábado retrasado a gente foi no casamento, estava lá no cartório lá de Santo Amaro, e eu fiquei feliz. Pode sentar, irmãos, fique à vontade, pode sentar. E eu fiquei feliz porque na minha profissão, geralmente as pessoas procuram a gente para fazer o divórcio, né? E eu fiquei feliz, fiquei meio cansativo, porque eu fiquei a manhã toda lá, até a tarde no cartório, mas tinha muita gente casando. Aí eu fiquei feliz, eu vi aquele monte de pessoas casando. Fiquei muito feliz. E sábado passado, no feriado, né? O feriado foi no domingo, a
gente estava lá na Baixada. Eu quero que os irmãos orem, porque eu coloquei um propósito diante de Deus que eu quero mudar para lá, né? Amém. E existe um bairro lá, em Itanhaém, que eu gosto muito. E apareceu uma casa justamente no bairro onde eu quero, né? Mas a gente está orando aí para que Deus providencie todos os meios, né? Para que a gente possa conseguir essa casa. Irmãos, uma casa linda, pequenininha. Só para mim, para minha esposa e para as duas cachorras. Uma casa pequenininha. Mas não está muito barato não. A gente está orando para que Deus providencie aí os meios para que a gente possa tá comprando alguma coisa lá nesse sentido. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra de Atos capítulo 2, versículo 41 com a igreja. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não deixa eu passar do horário não, quando estiver chegando o horário, alguém me avisa aí, se eu perder o horário, alguém me avisa, tá? Pra gente não passar do horário. Irmãos, tá aqui, se alguém quiser abrir a Bíblia, abre, se não quiser pode ler aqui na televisão. Tá escrito assim, Atos 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra é interessante aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque quando fala agregaram-se quase 3.000 almas, está falando apenas dos homens, tá? Naquela época as mulheres não eram contadas e as crianças também não, né? E eu quero lembrar aqui algo interessante que aconteceu 2 semanas na minha igreja. Veio um pastor de fora e ele fez um apelo e tinha uma criança lá de 7 anos e a criança acabou levantada e eu estava assim do lado filmando e eu olhando e eu estava querendo entender, acho que ela quer ir lá na frente, ela com a mão levantada assim, tipo, tô aqui ó, me chama, tô com a mão levantada. Aí tinha uma pastora do lado lá, eu olhei para a pastora, aí a pastora foi lá, pegou, levou a criança lá na frente e se converteu, né? Irmãos, a minha igreja está lá em Osasco. Ela cabe, sentado, 130 pessoas, sentado. Se a gente forçar um pouquinho, dia de festa, e colocar pessoas lá em pé, lá, vamos dizer que caiba 230 pessoas. Mas sentada cabe 130. A palavra diz que em uma pregação, foram agregadas quase 3.000 almas. Então o que eu preciso entender? E eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã fazendo 3 perguntas. Quem é o pregador? Quem é o mensageiro da palavra de Deus? Que pregou e foram agregados quase 3.000 almas. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a pregação? Que pregação é essa que se faz e se agrega 3.000 almas? Então, primeiro, quem é o pregador? Segundo, que pregação é essa? E uma terceira, se você tiver tempo de chegar na sua casa ou na sua igreja e você poder pensar um pouco, o que eu preciso hoje na minha igreja? Esse pregador ou a mensagem que ele pregou? O que eu preciso nas nossas igrejas hoje? Então a gente precisa responder essas perguntas, né, para que a gente possa entender esse texto. E aí eu lembrei de algo que acontece na minha igreja, eu tenho certeza que acontece na sua. A gente pega os colaboradores da igreja, o apóstolo faz isso também lá, tá? Eu vou dar exemplo da igreja dele, porque eu conheço a igreja dele. Então você pega os colaboradores da igreja, os membros da igreja, e coloca os membros para trabalhar o ano inteirinho, né? A gente faz isso aqui também na Terra. Aí coloca todo mundo trabalhar o ano inteirinho. Aí você vai fazer uma festa, aniversário da igreja. Aí sabe o que você faz, pastor? Sabe o que você faz, apóstolo? Chama um pastor de fora, que tem nome, que tem renome, para pregar no dia da festa. Deixa eu te falar, em todos os anos da minha vida, eu não estou dizendo o primeiro, o segundo, o terceiro, estou dizendo em todos os anos da minha vida, em todas as igrejas que eu passei. Já preguei aniversário na igreja do pastor A, do apóstolo B, do bispo C, mas eu nunca preguei no aniversário da minha igreja. Meu Deus! Nunca preguei. Nossa! Sabe por quê? Porque a gente precisa entender, e eu vou entrar no texto ali, a gente precisa entender. Você trabalha o ano inteiro, aí quando chega no dia da festa, chama o fulano de fora. Aí sabe o que acontece? E aqui eu já vou responder, por que não agrega 3.000
almas na sua igreja e nem na minha, sabe por quê? Porque, apóstolo, no dia da festa, me chamaram lá para pegar no aniversário da mãe dele lá. A igreja estava cheia, eu fui lá para participar, não sabia que eu ia pregar. Falei, e agora, o que eu faço? Mas deixa eu falar para vocês, irmãos, entenderem o que acontece. No dia da festa, a igreja está cheia. Porque vai vir o pastor top, não sei lá de onde. Da minha igreja lá, o pastor, o presidente, vem um monte de pastor lá do interior de São Paulo. Tudo bem, deixa pra lá, Deus sabe todas as coisas. Verdade. Só que a gente precisa entender uma coisa: no dia da festa, tá cheio. Só que a festa vai acabar, é só um dia. Às vezes 2, às vezes 3. É verdade, glória a Deus, é verdade. Aquelas pessoas que vêm de fora participar da festa, elas não têm compromisso com a sua igreja, porque elas já têm a igreja delas. Verdade. É isso mesmo. Então não vai agregar 3.000 pessoas. Não vai. Porque é só festa. É verdade. Quando tiver aniversário na sua igreja, pega aquele irmãozinho que rala o ano inteiro e fala, você vai pregar. Meu Deus, glória a Deus. Quem sabe a gente consegue agregar 3.000 pessoas. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Verdade, Senhor. Verdade. então eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã texto. Quem é o pregador aqui? A Bíblia fala que é Pedro. E aí a gente precisa entender quem é Pedro. Quem é Pedro? Eu já sei que o mensageiro que pregou aqui foi Pedro. Mas quem é Pedro? Você pode me ajudar? Quem é esse Pedro? Põe lá em Mateus, apóstolo, Mateus 4, 18, 20, para a gente entender um pouquinho quem é Pedro. Eu vou correr, quero que os irmãos prestem atenção e depois a gente volta para lá, tá bom? Vamos lá. Mateus 4, 18. Para a gente entender quem é Pedro. Ó, não vai chegar lá na sua igreja e falar, eu estava lá no monte, aí o pastor Oswaldo falou que no aniversário da igreja, né, o problema é seu, da sua igreja, do seu pastor, tá? Não vai jogar a responsabilidade para cima de mim, embora que na minha igreja também acontece isso, né? Mas, irmãos, todo mundo tem uma história para contar, né? E a gente tem que entender essa história. Ó, a Bíblia fala que Pedro, ele era pescador de peixe. De peixe, né? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, que é o que eu estou falando, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores, então, de peixe. Então a Bíblia fala que esse é Pedro. Vai para o 19, apóstolo, por favor. A gente vai correr um pouquinho só para os irmãos entenderem, tá? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Pedro, ele é pescador de peixe. Um tal de Jesus passa, chama ele e seu irmão André e fala, agora vocês vão ser pescadores de homens, tá? Se Pedro soubesse o trabalho, a dor de cabeça e o problema que ia ser, ele não ia fazer o que o versículo após vai falar, ele ia continuar sendo pescadores de peixe. Porque para ser pescador de homens, de alma, não é fácil. 20. Olha aqui, que interessante. Então eles, deixando logo as redes, seguiram, tá? Pega isso aqui como exemplo para a minha vida e para a sua vida, porque esse tal de Jesus que chamou Pedro é o mesmo que te chamou. Você vai falar, pastor Oswaldo, mas eu não era pescador de peixe. Eu sou advogado, mas o Senhor me chamou para ser pescador de homens, de alma. Amém, irmão? Então esse é Pedro. Vai na Mateus 10, 1 e 2. Mateus 10, 1 e 2. A gente vai seguir no livro de Mateus para a gente entender quem é Pedro. Aqui, olha que interessante, Mateus 2, 10, né? Mateus 10, 1 e 2. Olha que interessante. Tem um pouquinho de paciência porque o computador está um pouquinho lento ali. 10, 1 e 2. Olha que interessante. E chamando os seus 12 discípulos, quem foi que Jesus fez? Jesus reuniu os 12, certo? Só que quando Jesus reúne os 12, não está os 12, tem muito mais que 12. Jesus vai escolher os 12. E nesses 12 que ele vai escolher, está um tal de Pedro lá. Para quem lê a Bíblia e conhece bem a história, você vai ver que muitos que estavam ali esperando ser escolhidos não foram, porque Jesus escolheu só 12. E muitos desses que estavam ali para ser escolhidos, achando que ia ser escolhido e não foram escolhidos, eles foram embora e nunca mais seguiram a Jesus.
Mas aqui tinha um tal de Pedro. Então, primeiro Jesus chama ele e agora Jesus ratifica o seu chamado, escolhendo você vai participar e vai ser um dos 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2. Só para os irmãos entenderem quem é Pedro, tá? E aí depois eu volto lá para a gente entender. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, ó, quem é o primeiro? Pedro. Sai de pescador de peixe para pescador de alma, escolhido por Jesus. E quando Jesus escolhe os 12, ele é o primeiro a ser escolhido. Olha a história. Mas quem é esse Pedro? Mateus 14, 22, apóstolo. Mateus 14, 22. Olha as qualificações que esse homem tem, para vocês entenderem a história dele, para vocês entenderem o porquê daquela mensagem. Se eu não fizer isso, vocês não conseguem entender, tá? Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma vida para mostrar, tá? E a gente precisa entender isso, tá? 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos. Pedro é discípulo. Pedro está na relação aqui. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Vai passando, apóstolo. Ó, Pedro está aqui com eles. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Pode ir. O barco estava já lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Segue. Presta atenção que aí a gente vai chegar lá. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Ó, Jesus estava andando por cima do mar. Presta atenção. Próximo. E os discípulos, Pedro é um dos discípulos. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com ele. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Presta atenção agora. E respondeu-lhe quem? Pedro. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quantos discípulos nós temos? 12. Quantos discípulos estão no bar aqui? 12. Só Pedro teve coragem de falar com Jesus naquela situação. Só Pedro andou por sobre as águas. Vocês têm ideia do que é andar sobre as águas? Eu quero contar uma experiência aqui para os irmãos, para a gente entender como que Pedro era e quem é Pedro. A palavra de Deus não diz assim, apóstolo, que nós devemos fazer prova de Deus e da palavra? Não é? Então um dia eu estava lá no mar, na Baixada, acordei cedo e fui lá para o mar. Umas 6 horas da manhã. E não tinha ninguém. Tinha um pescador lá do outro lado, assim, outro lá do outro lado, lá, e eu fui cedo. Aí eu lembrei dessa passagem aqui. Eu falei: é agora. É agora que eu vou andar sobre as águas. Pode dar risada, mas eu vou falar a verdade aqui. Deixa eu te falar. Aqui tem algum surfista? Alguém já surfou? Já? Ninguém surfou aqui? Ninguém surfou? Então, assim, o surfista profissional, ele precisa da água bem forte, né? Das ondas bem altas para surfar. Os amadores, que nem a gente, quando você sobe em cima da prancha, que ela começa a bater, você cai e dá um medo. Só que eu não estava com prancha, eu estava a pé. Eu estava bem assim no começo da água. Aí eu lembrei dessa passagem, falei: agora eu vou fazer prova com Deus. Mas esse pastor doido, assim, que não tem o que fazer, tá entendendo? E aí eu fui dar 2 passos, no começo assim, eu fui dar 2 passos, assim, bateu um vento. Um ventinho, entendeu? E eu balancei. Quem que já bebeu cachaça e ficou bêbado? Já viu bêbado na rua, quando tá bêbado, ele começa a balançar, que ele não tem? A mesma coisa. Tá entendendo? Agora imagine lá no meio do mar. Você tá entendendo? Mas Pedro foi o único que ele conseguiu andar. Eu contei uma experiência da minha igreja que aconteceu aqui no monte comigo com um cachorro. Os irmãos ficaram meio assim, falaram: esse pastor tá doido, nós precisamos internar ele. Entendeu?
Irmãos, tem coisas que só acontecem com você. Tem coisas que acontecem só comigo só. Tá entendendo? Se eu falar para vocês aqui, está sendo filmado ali, eu já falei isso outra vez. Se eu falar que o cachorro falou comigo aqui no monte, vocês vão bater em mim. Entendeu? Mas eu acredito tanto nessa palavra, acredito tanto que foi coisa de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui, com esse cachorro aqui, esse cachorro que ele aparece aí. Eu dei um testemunho aqui para falar desse cachorro, eu já volto lá pro texto lá. E aí, apóstolo, o que aconteceu? Tem uns irmãos que não acreditaram. Eu não estou preocupado se você não acreditar ou não. Entendeu? E aí, outro dia, nós ia subir um monte ali, aí encontrei com o irmão lá embaixo. O irmão. E aí, quem é que vinha descendo? Fala assim, o cachorro. Entendeu? O cachorro ia descendo. Aí eu falei assim pro irmão, lá embaixo, ela estava lá embaixo, eu falei pro irmão, espera aqui, que o cachorro, aquele cachorro lá que eu dei o testemunho, ele está vindo aqui que eu vou conversar com ele. Sabe o que o irmão fez? Saiu correndo. Ele ia ser minha testemunha, mas ele saiu correndo. Não posso fazer nada, né? Respondeu-lhe Pedro, né? E disse-lhe, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí os textos dos irmãos, pode ir, apóstolo, os irmãos conhecem. Jesus falou, então vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Pedro andou sobre as águas. Pode mudar. Ele andou. O único, hein? De 12 discípulos, foi o único que andou sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Eu tenho medo também. Eu tive medo. E tem muitas situações na nossa vida que a gente tem medo. Ele teve medo. Mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo vendo depois que era Jesus, mas ele teve medo. Pedro é interessante. Ó, e começou a ir para onde? Para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Próximo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse é Pedro. Ele anda sobre as águas. Ele tem medo. Ele submerge. Ele pede socorro para Jesus. Jesus vai e o salva. Esse é Pedro. Olha que interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver Mateus 16:13. A confissão de Pedro. Eu estou passando isso aqui para os irmãos entenderem quem é Pedro. Para a gente entender. 16:13. Olha o que diz aqui, que interessante. Tem um pouquinho de paciência, tá? Porque o computador está devagar, só para os irmãos entenderem quem é Pedro. Aí nós vamos chegar lá. Fica 2 vezes aí, apóstolo. Isso. Ó. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos. Quantos discípulos nós temos? Nós temos 12. Dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós? Está falando com os 12. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Pedro. Tem 12 discípulos, mas só ele disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que eu estou querendo imitar, eu estou querendo ser até igual Pedro, mas eu não quero não. Eu queria ser igual João, não quero ser igual Pedro não. Mas esse é Pedro. E essas palavras dele aqui, ele sabe muito bem quem é Cristo. E é por isso que ele disse isso aí. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Mateus 26, e a gente já vai para lá. Mateus 26:31, apóstolo. Só para a gente entender. Se eu não fazer isso, você não vai entender a pregação dele, tá? Então eu tenho que fazer isso para você entender a pregação dele. Beleza. Mateus 26:31. Ela está chegando no final lá. Mateus 26:31. Para a gente entender quem é Pedro e para entender lá a pregação dele, tá? Olha aqui que interessante essa palavra. Então Jesus lhes disse,
todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para onde? Para Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Tem 12 discípulos, mas só Pedro fala. Só Pedro tem atitude. Só Pedro tem coragem de acertar e de errar. Mas ele é Pedro. Próximo versículo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Este é Jesus falando com Pedro. A gente sabe que Pedro fez o quê? Negou a Jesus. Vai lá no 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. 37. Não, é só até o 35, né? Pula lá para o Mateus 26, 51 agora. Vamos lá, Mateus 26, 51. Para a gente adiantar. Mateus 26, 51. Jesus fala com Pedro que Pedro ia negar e Pedro o negou. 26, 51. Não é? Tem. Tô dormindo. Vamos lá. Só para os irmãos entenderem aqui o comportamento, quem é Pedro, tá? Ó. E eis que um dos que estavam com Jesus, aqui não fala que é Pedro, mas eu sei que é Pedro. Mas se você for lá em João 10, 1 e 2 de João, vai falar que é Pedro, tá? Só para os irmãos entenderem. Então, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo quem? O servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe uma orelha. Olha o que Pedro fez. Esse é Pedro, não é tão bonzinho, né? Negou Jesus, agora corta a orelha do servo. Então Jesus disse-lhes: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Esse é Pedro. Vocês querem mais alguma coisa sobre Pedro? Mateus 26, 69. Mateus 26, vai lá no 69. Ó, esse aqui é Pedro, meus irmãos. Só para os irmãos entenderem, e aí eu volto lá para o livro de Atos. Para a gente entender quem é Pedro. 26, 69. Eu já disse aqui que eu queria ser João. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. 70. Mas ele fez o quê? Negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Esse é Pedro. Próximo. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse que ali estavam. Ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Esse é Pedro. Não conheço tal homem. Tudo bem que o apóstolo já passou? Presta atenção aqui, irmãos, que é o detalhe, para os irmãos entenderem quem é Pedro. No momento ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Volta lá no versículo antes desse, o que ele disse aqui? Esse é Pedro. Ele negou outra vez com juramento: não conheço o tal homem. Esse é Pedro. Próximo versículo. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. 74. Então começou ele a o quê? Praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Esse é
Pedro. Você quer ser igual a Pedro? Ou você quer ser que nem eu quero? Eu quero ser igual a João. Eu quero ser igual a João. Depende. Presente é Pedro. Só misericórdia. Mateus 28, apóstolo. Mateus 28. Põe Mateus 28, 16. Só pra gente entender aqui, a gente volta pro livro de Atos, tá? Deus santo, Deus santo. Só para os irmãos entenderem. Santo é o teu nome, Senhor. Ele faz parte dos 12 discípulos. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa aqui, apóstolo. Pode ser, deixa. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender onde eu quero chegar essa manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando Pedro ele nega Jesus, e o galo canta, e ele negou Jesus 3 vezes, você já acha que esse Pedro tem condições de sair desse clima aqui, dessa situação, para ser um mensageiro da palavra de Deus? Para ser um pregador da palavra de Deus? Para fazer uma pregação e quase 3.000 almas se converterem? Você teria coragem de convidar esse homem para pregar na sua igreja? Deus Altíssimo. Você teria coragem de convidar esse homem para pregar na sua igreja? Não. Eu não teria. Eu não chamaria ele para pregar na minha igreja. Passa para o próximo versículo, aí nós vamos voltar lá para o livro de Atos. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus está dizendo aqui que ele recebeu todo o poder do céu e da terra. Só que Jesus está indo embora. Jesus está indo para o céu. E ele fala: olha, todo esse poder eu vou transferir, vou dar para vocês, meus discípulos. E entre esses discípulos se encontra um tal de Pedro. Olha que interessante. Então Pedro, ele vai receber, e ele recebe esse poder e essa autoridade também. Mas Pedro tem um problema. Pedro negou Jesus. E Pedro agora, ele está numa fase de choro, de lamentação, de remorso, porque ele negou Jesus. Pedro vai sentar num canto e vai chorar muito, por vários dias. Ele vai chorar, porque ele está naquele período de remorso. Eu fiz algo que eu não poderia fazer. Eu neguei o mestre. E aí, meu irmão, deixa eu te falar. Vai chegar outros discípulos perto dele e vai falar assim: Pedro, Jesus nos deu poder e autoridade. Cessa o seu remorso. Corta o seu choro, o seu planto, porque nós temos uma missão que foi dada por Jesus. Você não está entendendo, mas eu vou falar. Os discípulos vão chegar para ele e vai dizer assim: ó, chega, acabou, corta o seu choro, corta o seu planto. Lembra dos ensinamentos que Jesus nos ensinou? Ele vai falar: lembra, então está na hora, levanta daí, porque Jesus nos deu poder e autoridade. Para quê? Para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Do jeito que você está aí, você não vai obedecer o mestre, você não vai cumprir aquilo que ele falou. Deus fiel. Então levanta, Pedro, sai daí do seu pranto, corta o seu choro. Vamos pegar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu antes de subir ao céu e vamos cumprir com o mandamento que Ele nos deu, que é pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Aleluia! Atos capítulo 2, versículo 41. Pedro levanta, Meu Deus. corta o pranto, corta o choro, enxuga as lágrimas. Uma coisa que eu acho interessante na palavra de Deus, que a gente precisa entender, é que ele levanta, porque sentado, deitado, ninguém faz nada.
ele levanta para obedecer a palavra de Deus. E ele vai fazer o que o Senhor Jesus lhe ensinou. Deus soberano, Deus fiel. Irmãos, Deus santo. Olha que interessante, 41, apóstolo. Olha que interessante. Presta atenção. Olha que interessante aqui. A gente vai dentro do nosso tempo, tá? Olha que interessante. Ó, a palavra de Deus diz, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Nós conhecemos Pedro. Foi Pedro que pregou isso aqui. Foi Pedro que pregou. E em uma só pregação, Pedro fez com que quase 3.000 almas se convertessem, se rendessem ao Senhor. Então, esse é Pedro. Nós já conhecemos um pouquinho da história de Pedro. A Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram. Para que quase 3 almas se convertam, a pregação tem que ser muito boa. Então não basta só ser Pedro. Não basta ser só o histórico da vida de Pedro. A pregação também tem que ser diferente. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Não adianta você chamar para pregar na sua igreja o pastor Oswaldo não, porque aqui assim, ó, deixa eu falar. Se fizer uma programação aqui e falar que o apóstolo vai pregar, talvez vai encher. Se falar que é o bispo, você deu risada, mas vai sobrar para você também, tá? Se falar que é o bispo, vai encher. Se falar que é o pastor Oswaldo ou que é o pastor Felipe, não vai encher. Só o Espírito Santo que via. Não vai encher. Tá entendendo o que eu queria dizer para a igreja, irmão? Então, não basta só ser Pedro, não basta ser só... O pregador que você vai convidar lá, não basta ter só uma história. Ah, eu fiz faculdade lá, 3, 4 faculdades. Ah, eu prego... Não. A palavra de Deus vai dizer, vai nos ensinar essa manhã que não basta ser só Pedro, a mensagem tem que ser diferente. Sim, o Espírito. E hoje acontece um negócio interessante. As igrejas que estão enchendo, elas não estão enchendo porque elas têm uma mensagem diferente, ou seja, a mensagem que Pedro pregou. Não, porque essas igrejas que estão cheias hoje, elas não pregam o que Pedro pregou. Não prega. Elas não pregam. Pregam prosperidade. Eu tenho uma enteada aqui, está sendo filmando, cada vez que eu falo dela aqui, ela fala assim, ela me chama de tio. Ô tio, para de falar lá, citar o meu nome lá nas suas mensagens, que eu não estou gostando disso. Sabe aquelas pessoas, mas não é só minha enteada não, tem um monte assim, sabe aquelas pessoas que só gostam de ir naquelas igrejas top porque a igreja está cheia? Isso aí é religiosidade. Tá entendendo? Aí quando sai dali você pergunta qual foi a mensagem, qual foi a pregação, não sabe, qual foi o texto que você usou, não sabe. É verdade. Literalmente não sabe. Não sabe. É verdade. Tá entendendo? Ó, tem pessoas que você convida para ir na sua igreja, ela só vai se fosse... É verdade, isso aqui eu tô falando. Você convida as pessoas para ir nessa igreja, a primeira pergunta que ela faz é o quê? Quem é o pregador? Quem vai pregar? Isso é idolatria. É verdade. Isso é idolatria pura. Você vai na igreja por conta do nome do pregador ou por conta da mensagem que vai ser pregada? A mensagem de Jesus. Verdade. Será que você não entende, e eu como pregador não entendo, que muitas vezes eu subi no púlpito para pregar e não fui usado por Deus, porque Deus falou, não vou te usar hoje. E um dia que eu não estava nem aí para pregação, fui pregar na igreja lá, não estava nem aí. Estava relaxado com a pregação. Deus é grande. Conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse. Ele é soberano. Qualquer texto eu conheço. Já estudei. Glória a Deus. Mas Deus falou, eu vou te usar hoje. Aleluia. Eu gosto Hoje, assim. eu vou te usar hoje. É um vaso na mão do Lila. Tá entendendo, meu irmão? Não é o nome da pessoa. Não é o nome da pessoa. Não, Espírito Santo. A sua igreja ela vai encher. Você vai conseguir trazer pessoas para dentro da sua igreja, não pelo nome do pregador, mas pela mensagem que ele vai trazer. A pregação de Pedro, ela é simples, mas ela é verdadeira. Pedro, antes de pregar, ele teve que passar por esse processo todo, para que ele entendesse, para que ele pudesse falar para aquelas pessoas, ó, o que eu estou pregando para você, eu vivi. O que eu estou pregando para vocês, eu passei. Aleluia. O que eu estou pregando para você não é historinha que eu ouvi alguém contar, não. É que aconteceu na minha vida. É Rei da Glória. Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que pregação é essa que leva 3.000 almas uma só vez? Grande eu sou. Que pregação é essa? Volta lá, apóstolo, versículo 37. Pregação do Para profeta.
você que está me ouvindo lá na internet, a gente está pregando aquilo que Deus mandou. E a gente tem que ser verdadeiro. Até porque tudo que sai daqui, eu vou prestar conta para Deus. Tudo que eu faço lá na minha igreja, na minha casa, onde eu estiver, eu vou prestar conta para Deus. Aleluia, Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Tem uma multidão lá. Não era para virar, mas a pessoa daí virou, mas tudo bem. Irmãos, tem uma multidão lá para ele pregar. E ele é questionado o que é que eles precisam fazer. Agora vira. Vai devagar, bora. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa para você entender. Essa é a mensagem de Pedro: arrependei-vos dos vossos pecados. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou falar uma coisa aqui, doa quem doer, e depois o apóstolo sei que vai puxar a minha orelha, mas eu preciso falar. Hoje os pastores, eles não querem falar para a igreja se arrepender. Hoje eles querem falar para as igrejas aquilo que a igreja quer ouvir, porque se eu agradar o meu ouvinte, ele volta para a igreja. Meu Deus, que terrível. Olha o que eu vou falar aqui. Ele pode até voltar para a igreja, mas no céu não entra. Tem isso. Tem isso aí. Tá entendendo? É uma realidade. Sabe por quê? Paulo vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom de quem? Do Espírito Santo. Tem muita gente por aí imitando que tem o dom do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu vou falar uma coisa aqui que até hoje eu não falei aqui, mas hoje eu vou falar para vocês. Vocês vão ter o privilégio. Eu prego desde os meus 14 anos. Eu comecei a pregar cedo dentro da igreja. Já falei aqui que eu odiava pentecostal. Eu fui criado dentro da igreja batista tradicional. João Batista. Às vezes eu estou lá na minha igreja e eu fico olhando, ou na igreja de outras igrejas pentecostais que eu comecei a frequentar. Eu falei: Deus, o que é isso? Recebereis o dom do Espírito Santo. Pergunta se o pastor Oswaldo fala em línguas. Pode perguntar. Você fala em línguas? Não fala. Vocês não têm ideia do sentimento ruim que eu tinha quando eu via alguém falando em línguas do meu lado. Às vezes eu falava assim: vai se converter. Tá entendendo, meus irmãos? Deus é fiel. Pastor Oswaldo, por que você está falando isso? Ele faz a obra. Porque primeiro a mensagem da pregação é de arrependimento. Sabe por quê? Porque ninguém pode chegar perto de Deus e ficar com Deus. Você pode até chegar perto dele, mas ficar com ele, andar com ele, é só se você estiver arrependido. Porque se você não estiver arrependido, uma hora a sua carapuça cai. Não tem jeito. Então, para ficar com ele, para andar com ele, tem que estar arrependido. Glórias ao nome de Jesus. Mas aí, Pedro foi inteligente, porque Jesus foi que disse que ia mandar o Espírito Santo. Então ele falou: se vocês se arrepender, vocês vão receber o Espírito Santo e vão andar com o Espírito Santo. Eu vou dizer que talvez você não entendeu. Se vocês se arrependerem, forem batizados em nome do Senhor Jesus, vocês vão receber o Espírito Santo, vão andar com o Espírito Santo. Aleluia. Os seus atos, as suas atitudes, as suas mensagens vão ser mensagens de quem tem o Espírito Santo. E aí você vai pregar, e aí 3.000 almas vão se converter. Aleluia. Porque você obedeceu os passos aqui da mensagem que Pedro ensinou. Diga-se de passagem que Jesus havia ensinado para ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Se você subir aqui sem arrependimento,
Se você subir aqui e não querer pregar a mensagem de arrependimento, se você quiser subir aqui, mas não recebeu esse Espírito Santo, independente se você fala em línguas ou não, se você não tiver esse entendimento de andar com Ele, de fazer as coisas que Ele ensinou, você não vai alcançar 3 mil almas. Rei da glória, aleluia. Você vai passar a sua vida inteira. Eu fui pregar numa igreja na Bahia, lá 2.000 pessoas tinha na igreja. Você não vai fazer pregação, não vai alcançar 3 mil almas. E a sua igreja vai continuar do jeito que ela está. Deus soberano e santo. E aí eu pergunto agora, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. O que é mais importante? O pregador ou a mensagem que ele traz? O que é mais importante? O que tem sido mais importante lá na sua igreja? Deus, meu Deus. Deixa eu te falar aqui, apóstolo, e contar uma experiência para vocês. Eu era fã de carteirinha do Billy Graham. O homem que levava para frente da televisão os domingos de manhã, às 10 horas da manhã, 10 milhões de pessoas. Você não sabe o que é isso, nem eu sei o que é 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas no domingo de manhã. E um dia, eu caí na besteira de falar assim, eu quero ser igual a ele. Deus falou no ponto alto ou quando ele pecou? Está entendendo, irmãos? Só pode levar 3 mil almas ao arrependimento quem passou por esse procedimento, por esse processo. Esse é Pedro. Você quer na sua igreja Pedro, João, André? Quem você quer na sua igreja? Quem você quer na sua igreja? Eu quero terminar essa palavra, meus irmãos, dizendo: tem muita coisa por aí hoje, na internet e dentro das nossas igrejas. Mas as pessoas não querem pregar essa palavra. Não querem pregar arrependimento. Existe uma teoria aí que chama teoria da prosperidade. A irmã fez uma oração aqui, depois eu vou falar com ela em particular. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Quando eu falo para os irmãos que eu estudei a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, para os irmãos entenderem, eu fiquei aqui, nos evangelhos, mais de 5 anos estudando os evangelhos antes de chegar no Apocalipse. Sabe por quê? Porque a mensagem que a gente precisa ensinar para o povo hoje está lá nos evangelhos. É a mensagem simples. Arrependei-vos dos vossos pecados. Aceita o Senhor Jesus Cristo. Seja batizado em nome dele. Receba o poder do Espírito Santo. Estou pouco me importando se você é calvinista, se você é maximiliano, não me interessa essa teoria. Não me interessa. Todas essas teorias eu estudei, mas hoje eu sou de Cristo, Jesus. Hoje nós temos que pregar o arrependimento. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu falar uma coisa e eu vou chamar o apóstolo para estar aqui. Pode vir, apóstolo. Eu sei que alguns subiram um monte aqui hoje, nesse frio, buscando uma resposta para alguma coisa da sua vida. Deus Altíssimo. E nós vamos estar orando por isso também, essa manhã. Para que você não saia daqui sem nenhuma resposta de Deus. Tá? Deixa eu falar uma coisa. E aí eu quero que você entenda. O Deus de Pedro, de João, de André, é o nosso Deus. Amém? O Deus que interveio na vida dessas quase 3 mil almas é o Deus que vai intervir agora também. É o Deus que anda comigo, é o Deus que anda com você.
É o Deus que Ele não te deixa sem resposta. Ó, a mãe do apóstolo está internada no hospital, mas ele está aqui com a gente. Glória a Deus. Então cada situação é uma situação, mas o Deus é um, o Deus é único, e o Deus vai agir na sua situação, na sua vida. Pastor Oswaldo, por que você fala isso? Porque isso aqui é um lugar especial. Isso aqui não é uma tenda, um barraquinho. Eu estava vindo para cá e estava ouvindo aquela música lá que eu nem... Eu tenho umas músicas no meu pendrive lá que eu nem sei o que é. Mas é evangélico, lógico, né? Mas eu nem sei o que é. Então eu estava ouvindo a música lá, dizendo, e a música estava dizendo assim que Davi não festejou quando cortou a cabeça o Golias lá, quando fez não sei o que. Ele não festejou, mas ele festejou quando ele trouxe a arca, porque a presença de Deus estava ali. Aleluia. Porque muitos menosprezaram a presença de Deus. Obrigado, irmão. Mas ele não menosprezou a presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque a presença de Deus é nesse lugar. Deus já fez coisas grandes nesse lugar e vai continuar fazendo. E o dia que Deus deixar de fazer coisas grandes nesse lugar, eu não participo mais, eu não venho mais. Eu só ando aonde Deus está. Só. Eu não gosto de ir em lugar que Deus não está. Eu não gosto de ficar acordando de manhã cedo para vir no lugar que Deus não está. Deus está mandando uma resposta para você, minha irmã, e você já sabe que é com você que eu estou falando. Vamos colocar em pé, vamos orar com o apóstolo, e depois ele vai dar a continuação. Deus fiel, Deus soberano. Digno de louvor ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que foi mais difícil para Pedro nessa caminhada com Jesus? Aleluia. Negar. Ó, o apóstolo está falando que nessa caminhada o mais difícil com Pedro foi negar Jesus. Já pegou em igreja grande? Já pegou em igreja grande? Para quantas pessoas? Mais ou menos 2.000 e poucas pessoas. Você sabe o que é você chegar na frente de uma multidão? Multidão para nós é 2.000 pessoas, 2.500, e você está com a palavra de Deus prontinha e dá um branco na sua cabeça. Aí agora, o que o pregador experiente fala? Não. Até agora, eu e Deus sabia o que eu ia pregar. Até agora. Mas a partir desse momento só Deus sabe, porque ele esqueceu, né? Ele esqueceu. Graças a Deus. Irmãos, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, porque eu vou passar o microfone para o apóstolo estar orando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, lidar com o ser humano, trabalhar com o ser humano, pregar a palavra para o ser humano, não é fácil. Não é fácil. Verdade. A gente precisa entender que quando ele nega Jesus, ele está dizendo: eu estou te negando porque eu não quero morrer agora. Você vai morrer. Eu não quero morrer. E toda vez que você passar por situação difícil, você tem que ter isso na cabeça. Eu sou de Deus. Eu não vou negar Deus. Ainda que eu morra. Paulo falou isso. Ainda que eu morra. Mas eu continuo. Eu não vou negar. Grande Deus, Deus soberano. Então é esse Deus que agora, nessa oração, neste momento, vai falar com você, porque eu tenho certeza que você já se arrependeu dos seus pecados e você está aqui porque você está aqui servindo a Deus. E aquela situação Deus vai colocar a mão e vai resolver em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão para cá. Cobra o nome de Deus com oração. Pai, que está o teu ungido, Senhor, que ora nos trouxe uma palavra revelada pelo teu santo e precioso Espírito. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de unção, uma palavra, Pai, de habilidade que o homem pode ter sendo cheio do seu Espírito. Pai, nos faça entender e nos capacite para que no tempo oportuno, Senhor, esta mesma carga de unção do teu Espírito esteja sobre nossas vidas, nos dominando, nos dirigindo e nos capacitando para a tua obra completa, Senhor. Guarda na casa dele a família, o trabalho,
a vida espiritual, a vida secular, sentimental, financeira, para que nenhuma retaliação caia sobre ele por causa desta palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente só um instantinho, irmãos, não vamos demorar não. Já vamos encerrar já, tá bom? Fica tranquilo que nós já vamos encerrar. Encerrando, tem um lanche para você comer. O pastor Osório estava falando sobre ministração, falando sobre um homem que ministrou, foi Pedro. E esse é o momento da oferta. Eu quero falar para você que você tem a oportunidade de mostrar a tua confiança em Deus. Porque Pedro, quando foi chamado quando Pedro olhou o homem vindo sobre as águas, que era Jesus, ele olhou e disse: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, Pedro. Na dúvida, Pedro disse: se é o Senhor, então manda que eu vá contigo até por cima das águas. Pedro saiu, caminhou. O que fez Pedro afundar? A dúvida. O que gera dúvida em nós? O conhecimento. Quando você tem conhecimento da causa, te traz dúvida. A dúvida é gerada onde? Pelos problemas que aparecem na tua vida, dentro do teu conhecimento. Um profissional, ele consegue fazer as coisas muito bem, até ele ser bom profissional. Quando ele é um bom profissional, ele começa a ter problema. Porque ele diz: isso eu já fiz, isso eu conheço, isso aqui eu sei fazer de letra, eu tiro de letra. E começa a fazer, é onde começa a dar tudo errado. Porque ele esquece que ele precisa manter a atenção. O que tira ou o que gera a dúvida em nós? Tirar o foco do alvo. Quando você perde o foco, começa a gerar dúvida. E Pedro perdeu o foco de que ele estava caminhando em direção a Jesus. Ele tirou o foco dos olhos, tirou o foco de Jesus e começou a focar o vento. Porque Pedro era navegador, Pedro era pescador, como já foi ministrado, e Pedro sentiu o vento e ele disse: nesse vento nem barco fica, nada pode permanecer aqui. Isso, irmãos, você vai falar: mas isso tem o que a ver com a oferta? Tem tudo. O teu salário que você recebe, não importa se você é aposentado, se você não trabalha, ou tem o seu trabalho, como é que fala? Trabalho independente? Autônomo. Obrigado, querido. Se você tem o seu trabalho autônomo, o salário que você ganha, esse não é o teu salário. Não. Esse salário Deus está te pagando para que você esteja nesta empresa ou nessa casa, conforme algumas senhoras trabalham em casa de família, você esteja no seu setor de trabalho, porque você é uma referência para os olhos de Deus. Quando Deus olha ela do céu, Ele vê você como viu Pedro no barco. Quando estavam os 12, dos 12, Jesus só viu Pedro, porque foi o único que também viu Jesus. Por isso Jesus o convidou. E você que está na empresa onde você trabalha, no setor onde você trabalha, os olhos de Deus estão olhando para você, porque Ele conhece o proprietário daquela empresa, a proprietária daquela casa. Ele gosta do dono daquela empresa, Ele gosta do dono daquela casa. Mas Deus é muito inteligente, irmãos. Ele sabe que o dono daquela empresa nunca vai entrar numa igreja. Sabe que o dono daquela casa nunca vai entrar numa igreja. Mas Ele conhece o coração. Ele diz: eu gostei dessa pessoa, vou mandar minha igreja para cá. É o que Ele faz. Ele coloca você lá. O salário que você ganha não é porque você trabalha, é porque você é uma referência de Deus naquela casa ou naquele lugar. Você é o abençoador daquela casa, daquela empresa, daquele parceiro que você tem de negócios. Aquela empresa começa a prosperar, o negócio começa a avançar, porque você está lá. Não é porque o patrão administra bem, é porque você está lá. Você é o canal onde Deus derrama a bênção naquele lugar. Então, quando nós falamos, você vai ofertar, estamos falando de quê?
você vai tirar daquilo que Deus tem te dado. Pedro era um pescador. Os peixes que Pedro pescava, ele entregava de oferta. Isso é tão interessante que certa feita Jesus foi passar de uma cidade para outra. Eu fui em Israel e ainda hoje é assim, pastor Oswaldo. Quando você sai de uma limitação de um bairro e vai entrar em outro, tem uma casa de leitura para ver se, como é que chama aquele negócio? Um scanner. Tem um scanner para você passar, para fazer a leitura se você está levando alguma coisa daquele bairro para o outro bairro. Você não pode passar com nada. Eles fazem uma leitura. Ainda hoje tem essa segurança. E Jesus vinha com os discípulos. E aí cobraram o imposto. Não tinha leitura, mas tinha um imposto para pagar. E aí os discípulos disseram, mas, Senhor, o senhor não vai pagar imposto? Ele disse, não vou pagar imposto. Me empresta uma moeda a qual vocês estão querendo que pague o imposto. Aí mostraram a moeda, ele pegou, olhou e disse, essa cara aqui é de quem? Disseram, é de César. Ele devolveu a moeda e disse, então, dê a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Por que Jesus perguntou isso? Porque os discípulos falaram para Jesus, Jesus, você vai pagar imposto? O pastor Oswaldo citou aqui. Davi matou Golias. Antes de Davi matar Golias, Davi era só um menino de recado que cuidava da ovelha do seu pai. Mas ele foi lá na empresa de Saul, que era o exército, e viu que aquele senhor daquela empresa estava precisando de um recurso. Ele disse, qual era a necessidade de Saul? Dizendo assim, olha, quem matar o gigante, porque está afrontando o meu exército, e não tem nenhum homem aqui para lutar contra ele. Quem matar o gigante, eu vou dar a minha filha para casar. Ó, vai ser o próximo sucessor do trono. É muito interessante, é muito bom isso. Quem gosta de negócio, isso é bom, é ótimo. Não vai só casar com a moça, a filha do rei, mas aí a herança, ele vai ter bens. A segunda proposta é, a família dessa pessoa nunca mais pagará imposto. Ele disse, é excelente, eu gosto disso. Davi era esperto. Ele disse, então, eu me apresento. Esse menino aí, a história séria que todo mundo já conhece. E quando Davi mata o gigante, a família dele é isenta de imposto. Jesus nasceu aonde? Jesus é filho de Davi, não é isso? Veio da geração de Davi. Por isso os discípulos questionaram e disseram, mestre, você vai pagar imposto? O senhor da descendência de Davi está livre, não tem que pagar mais imposto. Ele disse, não, eu não sou da descendência de Davi. O meu corpo nasceu lá, mas eu moro no céu. Por isso ele pediu a moeda e perguntou, de quem é essa imagem? De César. Dê para César o que é de César. O que César tem, eu que dei para ele. É mais justo eu dar para ele o restante. Porque Deus não precisa, irmão, do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus não depende, por máximo que você ganhe, pela maior oferta ou maior dízimo que você trouxer à obra de Deus. Deus não precisa de nenhuma da sua moeda. Porque se nenhum de nós entregarmos nada, revoltarmos, não é que somos meninos chorando, nervosos, não vou devolver dízimo, não vou devolver oferta, não vou dar voto, não vou ajudar em nada. Deus olha e diz, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus gosta de você. Deus gosta de mim e diz, fica tranquilo, você não quer dar nada. Para mim, não está fazendo nada. Ele vai lá, ali na comunidade, traz o mais pobre que tem lá. Coloca um dinheiro no caminho e diz para ele assim, olha, esse dinheiro aqui que você achou, põe lá naquela igreja. E ele traz o tanto que precisa. Então fica tranquilo, Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus nos dá, irmão, na hora da oferta? Uma oportunidade para nós mostrarmos a nossa fidelidade para Ele. Ele quer ver quem somos nós. Por isso que ele diz lá, se no pouco você for fiel,
eu posso te colocar sobre muito. Mas se no pouquinho que você tem, você fica na encolha, né? Encolhe a mão, aí diz, não posso confiar. Não, te dei 100, você não me deu 10. Te dei 1000, você não me deu 100. Te dei R$1, você não me deu 10 centavos. Não posso confiar em você não. Você vai me roubar de novo. É o que Deus, Malaquias. Rouba o Senhor. Tem muito ladrão dentro da igreja. Irmão, hoje eu não tenho oferta. Mentira, tem. Tem. Ele não quer dar. Irmão, estou desempregado. Você está comendo o quê? Comendo vento? Tem que comprar alguma coisa. Tem dinheiro. Seja sincero, meu Senhor. Ó, Jesus, hoje eu não quero dar. Mas eu tenho. Eu só não quero dar. Ser um ofertante é você andar sobre as águas. Colocar o seu foco na obra do Senhor. O que o Senhor quer fazer comigo na minha vida financeiramente? Eu dei 10. Ele vai pegar esses 10. A devolução, nós vamos ofertar. A devolução de Deus, ou a restituição de Deus sobre aquilo que nós semeamos, no mínimo é 3. No mínimo. Deus não devolve menos do que 3 vezes o que você depositou. Por isso que ele menciona Isaac, né? Isaac semeou, naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Porque a devolução é 3 por 1. Por isso que você vê que Zaqueu não. O discípulo de Jesus. Aquele que disse, eu devolverei 4 vezes mais. É Zaqueu? É Zaqueu mesmo, né? Isso, por isso que Zaqueu surpreendeu Jesus. Quando Jesus disse, olha, aí conversou com ele, ele disse, Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus olhou e disse, peraí. Meu pai devolve 3 vezes, você vai superar o meu pai? Você vai dar mais do que o meu Deus? Do que o meu pai? Eu vou fazer isso. Ele disse, esse homem não tem outro igual. A gente só devolve 3, eu e meu pai devolve 3. Ele está falando que vai devolver 4. Você está vendo? É assim, irmãos, que você fica rico. Quando você planta no reino de Deus. Não é dando dinheiro e pegando dinheiro de volta. Deus dá aquilo que você precisa. É verdade. Precisa. Você dá o dinheiro, Ele pode te dar uma casa. Você dá o dinheiro, Ele pode te dar um sapato usado. Você dá o dinheiro, Ele pode te dar um sapato novo. Depende do que você precisa. Na tua necessidade que Deus está vendo, é o que você vai ganhar. Então não interessa R$10, R$1.000, R$10.000, R$100.000, para Deus essa moeda, pouco importa, é a tua atitude. A tua atitude é que comove a Deus. Então se você, a partir de hoje, começar a ser inteligente, você começa a investir no reino dos céus. O apóstolo está comprando jato, está comprando avião. Se você puder comprar, irmão, pelo menos a asa do avião e dar para o apóstolo. Não, mas ele já tem. Bom, dê para ele, sabe o quê? Ele vai arcar com a despesa lá no céu. O boleto dele vai chegar. O boleto do apóstolo vai chegar. Não é o teu boleto, o do apóstolo vai chegar. Espera aí, vem aqui. Mandei dinheiro para minha casa, você comprou isso. Você fez isso. Ó, na minha conta você tem que devolver tanto. E aí? Mas quando você chegar lá, você que fez certo, o teu boleto nem chega. Vai chegar a bênção para você e dizer, olha, você abençoou a minha casa. Ah não, mas eu abençoei, ele foi para o motel. Essa parte Deus não olha. Ele olha o que você abençoou. Se pegou o teu dinheiro e foi para o motel, lá ele vai acertar com Deus. Vai acertar. Cada um acerta os seus problemas, irmãos. O acerto de conta é pessoal, não é em grupo. Então você tem que fazer a tua parte. Porque se você não faz a tua parte, o boleto vem também para você. Se você não faz a tua parte, o boleto chega para você. Eu te dei e você me roubou. Você não foi fiel. Você está vendo? Você vai ganhar só salário mínimo. Eu que te dei. Você não merecia, eu que te dei. Você está reclamando do que? Você não tinha nada, nunca teve nada. Eu que te dou. A casa onde você mora é dele, o sapato que está no teu pé é dele, essa roupa é dele.
pode rasgar daquele embaixo. Só para você ofertar, irmãos. Eu tinha o pastor Leandro, ele vinha aqui, ele veio aqui em cima, ele me convidou para ir ministrar na igreja dele, ele disse, apóstolo, vou te dar um sapato. Aí ficou enrolando, e foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele nunca trouxe esse sapato. Aí quando chegou um dia, ele estava quase encerrando o culto, ele veio com uma caixinha pequenininha. Olha o meu pé, é 43. Ele veio com uma caixinha de sapato de boneca. Ô, apóstolo, eu trouxe um sapato para você. Peguei o sapato, olhei. Pastor, esse sapato é 37, meu. Não, meu pé é 43. Me dá um sapato então que eu vou levar. Eu vou dar para outra pessoa. Eu disse, não, deixa aqui. Não, eu vou levar embora. Aí pegou e foi lá para baixo. Rapidinho ele voltou. Só que você estava orando, Deus mandou entregar para você. Aí eu também não entendi mais nada, porque meus filhos também, o pé menor do meu filho é 40. Aí eu falei, agora? Aí fiquei com o sapato debaixo do braço, a caixa. Aí eu tô marcando bobeira assim, chegou um outro obreiro da nossa igreja, não sei se ele hoje já morreu. Aí chegou, apóstolo, eu vim aqui trazer um recado para você, a bispa falou você ir logo para casa, porque tem que resolver um negócio na tua casa, ela tá te ligando, você não atende. Ela sabe que eu tô no culto, meu celular tá desligado, não atende mesmo. Aí eu falei, e agora para acabar de piorar, aí ó o meu sapato. Ele vem subindo para cá, arrancou a sola do sapato. Xixa, e agora? Que não quer o teu sapato? 37, apóstolo. Só tá aqui o sapato. É o teu sapato. Você tá vendo? Deus, ele sabe as coisas. Deus tem uma programação certinha. Por isso que quando você não quer ir, mesmo com a perna quebrada, com o braço quebrado, olho furado, ele te leva, irmãos. E você tem que fazer a obra. Porque ele tem um sincronismo que não foge. Na Argentina, lá numa conferência que eu estava na Argentina, cidade de Córdoba, eu era o ministrante da noite e me deu uma febre. Durante o dia eu suava, transpirava. Aí o apóstolo da conferência disse, não, apóstolo, deixa, você ministra outro dia. Eu digo, não, vou ministrar no meu dia. Fui só de calça e uma camisa, porque ele estava com muita febre. Chegava, tá tremendo. Ele disse, deixa, apóstolo. Não, eu vou ministrar. Fui e ministrei. Minha mãe hoje, desde sexta-feira passada, ela está internada. E quinta-feira, quarta-feira passada, dessa semana que está encerrando agora, ela entrou no estado paliativo. Então a gente vai acompanhando, ela vai se definhando pouco a pouco até encerrar. Ela está em paz, porque ela não está com sonda, não fez traqueostomia, não fez nada. Eu já dormi 2 noites lá com ela, lógico, revezando, meus irmãos e eu. E ontem eu dormi lá. Aí o meu irmão mais velho disse, você vai para o monte amanhã? Eu digo, vou. Ele disse, então eu venho cedo para cá e você vai. Eu digo, tá bom. Eu estou aqui, minha mãe está lá. Posso chegar lá, ela está morta. Mas no reino de Deus, irmãos, não existe você parar a obra porque você está doente. Parar a obra porque alguém está morrendo. O que Jesus disse? Deixa os mortos encerrar os seus mortos. Vem e segue-me. Eu não estou desprezando a minha mãe. Pelo contrário, eu amo a minha mãe. Ela está lá com meus irmãos. Mas eu já fiz o meu trabalho. Eu tenho que fazer a obra do Pai também. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu preciso fazer. Ah, mas sua mãe vai morrer se você chegar lá e encontrar ela morta. Eu encontro ela no céu qualquer dia. Infelizmente, porque alguém vai morrer um dia. Ainda não é nós, mas pode ser nós. Qualquer hora, nós estamos livres disso. Tá? Então, eu sei que é uma coisa dura, né, para qualquer pessoa, mas um dia a gente vai morrer. Tá? Não tem outra história. Quer ir para o céu? Quero, mas quer ir vivo? Não vai, tem que morrer. Né? Então, minha mãe está lá, está feliz. Minha mãe tem uma história de 101 anos, 101 anos e 4 meses. Tem uma história bonita, criou os filhos, criou neto, bisneto, tataraneto, 22 tataranetos. Ela cantou na igreja, orou, pregou, fez tudo o que era possível.
Está descansando tranquila, irmãos. Tranquila. Porque não tem nenhum equipamento agarrado nela a não ser o ar, o oxigênio. A não ser o oxigênio. É o que ela precisa. Mas ela está tranquila. O médico disse, São Sebastião, pela história que você contou da sua mãe, ela não merece uma sonda, não merece uma traqueostomia. Deixa ela em paz. E aí nós fizemos assim, deixar descansar. Estamos olhando e ela vai indo, a respiração vai baixando, pouco a pouco, pouco a pouco. Uma hora vai embora, né? E glória a Deus, glória a Deus. É assim a vida, irmãos. Do pó viemos, para o pó voltaremos. É importante que você saiba disso. É importante que você entender isso. E você tem que resistir. Tem que resistir, porque é o nosso caminho. Não tem outra saída, tá? Então, se você tem uma oferta nessa manhã de hoje, você vai semear no reino de Deus. E essa semente vai servir para a tua vida. Você não entrega oferta, irmãos, com dó da igreja. Não. Não entrega oferta com dó do pastor. Também não. Não entrega oferta porque eu vou dar 10 e vou ganhar 100. Não. Pode levar embora, compra uma pizza, curta um sábado legal com essa pizza. Agora, se você vai semear, porque você está semeando no reino de Deus, é diferente. Se você de pé, pega a sua oferta. Se você não tem oferta, você pode fazer o Pix. Tem aqui o CNPJ, Assembleia de Deus Sem Feiros em Marcha, que cai na tenda Explosão de Milagres, tá bom? É porque a tenda não tem um registro, então nós utilizamos o registro da nossa igreja, tá certo? Vai sair para você, Assembleia de Deus Sem Feiros em Marcha, Ministério Apostólico, tá? Você que faz o Pix, você levante o seu celular. Assim que você fizer o Pix, claro, você que tem a sua oferta, levante a sua oferta. Você que quer ofertar e não tem oferta, levante a sua mão vazia e diga ao Senhor, Senhor, eu quero ter oferta para ofertar. A oferta você não vem com ela na carteira, você não tira ela da carteira ou tampouco da bolsa, você sai com ela de casa. O ofertante, ele pega uma oferta e sai para não ser roubado, sai com ela de casa. O culto está muito ruim, eu tenho uma oferta de 100, o culto está ruim. Se você pegar na carteira, você vai pegar uma de 10, não vai pegar de 100. Se você vier com ela no bolso, não tem como você ser roubado. Só tem aquela. Você trouxe aquela, você já separou aquela para fazer isso. Não deixe o diabo te roubar nunca. Saia de casa com a sua oferta para o Senhor. Pai, nós queremos apresentar a nossa semente diante do Teu reino. Declararmos, meu Deus, que diante dessa semeadura, o Senhor venha trazer resposta, venha trazer resultado nas nossas vidas. Concede-nos, ó Pai, a Tua bênção. Os irmãos que estão entregando, ó Pai, a sua semente, através, ó Pai, do Pix, alcance, ó Pai, a casa deles. Os irmãos que estão, Pai, semeando moeda, Senhor, corrente, multiplica, Senhor, o valor na vida deles. Pai, que eles sejam alcançados na faculdade, na escola. Os seus filhos, ó Pai, sejam inteligentes, possam passar todos os anos, ó Pai, letivo, possam ser bons cidadãos, que eles possam ter boas profissões, ser, ó Pai, pessoas fiéis na sua casa, Senhor, e junto com a sua família, que não falte condições financeiras, Senhor, que não falte saúde, ó Pai, que eles não venham gastar na farmácia, não venham gastar, ó Pai, em hospital, não venha gastar, ó Pai, em presídio, mas que eles possam ser supridos, meu Pai, em tudo. Abra a porta, Senhor, abra as portas necessárias, abra as portas, ó Pai, necessárias aos Teus filhos, para que o Teu nome possa ser exaltado. Nós te louvamos. Amém e amém. Diácono Adilson, vamos lá que eu quero louvar. Vou louvar o Senhor aqui. Aí, espera um pouquinho, por favor. Espera, por favor. Ele está depositando porque ele vai tocar. Então ele não vai poder sair de lá para aqui. Verdade. Se ele não deposita, ele não toca. Verdade. Músico que não traz oferta, pregador que não traz oferta, cantor que não traz oferta, não, aqui não canta. Sem oferta não. Se você não é ofertante, você carrega maldição. Como é que vai o músico tocar com maldição? O louvor não vai sair. Amém? Vamos lá?
A hora que eu começar a louvar, você traz. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e destreza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte da vida, a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços do chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Tem uns rostos que eu nunca quis ver. E voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa comigo. Nós vamos estar orando pela missa sacerdotal. Terminando, você pode comer o lanche. Tá bom? Só não pode levar para casa. Pode comer o lanche. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão Diácono Adilson. Glória a Deus. Coloque suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Hoje, especialmente hoje nós teremos uma vigília aqui embaixo do galpão. A vigília Intercessão pelo Brasil. Viu que coisa, né? Caiu exatamente no período que está tendo essa confusão lá em Brasília, né? Mas a vigília já estava marcada, irmãos, há 2 meses atrás. Não tem nada a ver com esse negócio. É que a vigília caiu exatamente no dia que está essa confusão lá em Brasília. Glória a Deus. Tá? A intercessão pelo Brasil e pelas nações. A partir das 23 horas. A partir das 23 horas, uma vigília aqui embaixo, no galpão, tá certo? Se você puder vir, venha, porque Deus tem bênção e tem vitória na sua vida. Amanhã, ceia na nossa igreja, na Avenida Comendador Santana, 1579, no bairro do Capão Redondo. Você é nosso convidado. Pastor Oswaldo, a igreja está em Osasco. Cada líder, irmãos, aqui, cada um dos obreiros aqui tem o seu ministério próprio, tá? Aqui nós somos um grupo, mas cada um tem o seu ministério próprio. Eu estou sem a camisa porque eu vim do hospital, senão eu estava com uma camisa dessa, tá bom? Nós vamos estar fazendo camisa, se você quiser comprar futuramente, nós vamos ter camiseta para vender da campanha Explosão do Milagre, tá? Em nome de Jesus, está encerrado. Vai com Deus, come o lanche, não coma tudo, lembra de mim, eu tenho fome também, sou gente, não sou anjo. Quem colocou alguma coisa aqui, retira. Quem não colocou, não retira, porque não é milagre.